Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Entre tantas coisas acontecendo no São Paulo, eu tive que escolher os assuntos entre os mais agradáveis, as polêmicas e, claro, a teimosia de Rogério Ceni. Vamos falar de Pastore, aquele argentino que o Crespo pediu no ano passado. Agora está em final de contrato lá no Elche da Espanha. Pode pintar no tricolor. A diretoria de futebol já respondeu, não descartou. Vamos entender quem é o Pastore na fila do pão e se realmente pode chegar. A diretoria de futebol também falou sobre uma nova prioridade nessa janela que abre agora em julho. Vou falar do Ajax, que está atrás do Pablo Maia, mas São Paulo não tem outro primeiro volante, já que o Luan está muito longe de ficar naquela forma física que a gente conheceu bem em suas melhores épocas. Vamos falar também de Pato, mais uma vez se oferecendo para retornar ao São Paulo aos 33 anos de idade. Vamos falar da teimosia de Rogério Ceni, que foi expulso no último jogo. Falar também do rodízio de jogadores que tem sido bem visto aos olhos da diretoria, porque não trouxe novas lesões ao São Paulo. Vamos falar um pouquinho de tudo que está acontecendo no Tricolor e nessa maratona de jogos. Meu nome é Laila Reis, eu estou à frente da equipe do SPFC.net há 10 anos, cobrindo janelas de transferências, todos os campeonatos, política, o dia a dia do nosso Tricolor. Só um recadinho rápido. Olha essa cadeira que linda. Quer uma aí na tua casa para acabar com a dor nas costas? Você que faz home office que nem eu todos os dias. O link vai estar aqui embaixo. São dois modelos lindos. O outro modelo, que também é bem bonitão, é em homenagem aos 30 anos do nosso primeiro Mundial. Então tá imperdível, vem aqui no link embaixo. Bora falar, gente, começando do Pastore. Era muito assunto, assim. Eu fiquei pensando. Não gravei no feriado, aliás, espero que todos tenham tido um ótimo carnaval. Falei, cara, vou falar do Juventude. É uma semana passando alegria, pensando, nossa, olha o São Paulo, vindo embalado em um monte de vitória. E a outra semana a gente vem, tipo assim, nossa, olha o São Paulo, perdeu 3 jogos fora de casa, perdeu um jogo e empatou 2 jogos fora de casa, não conseguiu nenhuma vitória. E aí, então, numa semana você tá indo muito bem, você acredita no trabalho, você fala, pô, o Rogério Ceni tá conseguindo. E na outra você já fica assim, a imprensa tá instaurando uma crise, eu critico, eu não critico, eu tô fechado, eu não tô fechado, eu peço o Reinaldo de volta, eu apoio o Eric, o que eu faço? Você começa a duvidar até do seu poder de cornetagem. Então eu escolhi falar dos assuntos como pastor, etc, e deixar a minha emoção passar. Amanhã a gente vai falar de futebol um pouquinho mais a fundo, beleza? Vamos falar, quem é o Pastore na fila do pão? O Pastore é aquele argentino, teve início de carreira no Talleres. Depois ele foi para o Palermo da Itália, onde ele se firmou, ficou conhecido na Europa. Em 2012 teve uma compra aí milionária, foi para o PSG no mesmo ano que o Lucas também foi comprado pelo PSG naquela compra milionária. Foi aquele primeiro ano que o PSG estava sofrendo aqueles aportes financeiros e passou a ser um clube de alto investimentos ali com a empresa do Qatar. O que acontece? Quando ele chegou no PSG, tinha todo um negócio de, meu Deus, como o cara vai ser bom aqui e tudo mais. Quem acompanha o futebol da Europa, vocês vão poder dizer melhor. O Lucas Moura também passou por isso na PSG, pode ser que o Pastore também tenha passado. Ele não conseguiu repetir as mesmas atuações que fazia antes no Palermo. Apesar de ter 11 títulos na história de 7 temporadas no PSG, o cara não foi que nem decisivo em nenhuma dessas temporadas. E aí os primeiros anos dizem que teve um treinador no PSG que não gostava muito de jogadores estrangeiros e que pode ter sido por isso. Porém, indo mais a fundo na pesquisa, porque se um jogador tá para chegar no São Paulo, a gente tem que pesquisar tudo que aconteceu na vida dele. Foi um cara que sofreu muito com lesões, com falta de preparo físico. Quando voltava de lesão, nunca conseguia pegar o ritmo de jogo de volta. E aí foi um cara que ficava longas temporadas entrando em segundo tempo, fazendo um joguinho ou outro ali, não sendo um jogador espetacular, um protagonista, e sim um coadjuvante. Em 2018 ele voltou para Roma, ficou por mais 3 temporadas também, não conseguiu atender as expectativas, muitas lesões, problemas físicos, e daí a Roma mesmo nem chegou a cumprir todo o contrato com ele, falou, olha, vamos rescindir amigavelmente, vamos parar por aqui, e daí é quando ele vai para o Elche da Espanha, que é onde ele está hoje. O contrato dele se encerra agora em setembro, ou seja, já tá aí livrão para conversar com quem quiser, tranquilão, e vai sair de graça.
No ano passado, quando ele rescindiu com a Roma, o Crespo falou, pô, Crespo argentino, né? Traz esse cara, tá livre no mercado, vem pra cá, vai ser um cara que vai ajudar muito, etc. Lembrando que o cara é meia, tá com 33 anos, é isso mesmo? Mesma idade do Pato, ou eu tô ficando meio doidinho? Quero relembrar que nessa temporada ele fez 12 jogos pelo Elche da Espanha. Então, assim, gente, tá ganhando hoje na casa de 600 mil reais livre de impostos, que chegaria a 900 mil. Chegou para a posição dele o André Anderson, que até o Rogério Ceni tem falado na última coletiva, olha, ele ainda tá pegando o esquema de jogo e tudo mais e tal. Mas querendo ou não, o André Anderson ele já chegou podendo jogar, já chegou com preparo físico. Então o Rogério Ceni avaliou, falou, traz o jogador, ele vai caber de alguma forma nesse esquema tático, falta ele pegar a minha filosofia de jogo, foi o que disse na última coletiva. Mas trazer agora um Pastore e investir em 900 mil de salário por mês, que a diretoria disse que não é impossível de acontecer, mas que pediria por uma redução, a gente tem que lembrar que um Nicão da vida ganhou 850 mil reais por mês. Seria, na minha opinião, trazer mais um jogador pelo nome e não de fato pelo que ele está fazendo em campo. Então é uma contratação que rolou muito aí no Twitter a galera falando, mas eu já me posiciono aqui contra ela. Gente, vamos falar de nome novamente. O Pato, antes de eu falar da diretoria de futebol que falou da próxima janela, eu vou falar do Pato, que, tá lá no Orlando City. É outro também que repetiu no Orlando o que fez aqui no primeiro jogo dele da grande estreia do Pato do Orlando City. Se contundiu, foi considerado o melhor jogador em campo, só que daí ficou um longo período longe dos gramados. Mesmo assim, fez 6 jogos na temporada, 2 gols, 2 assistências. Na proporção até que ele foi bem, né? Se você parar pra pensar. Mas não jogou a temporada toda. E tá aí, no finalzinho do ano, vai finalizar o contrato. Ele concedeu uma entrevista pro Globo Esporte. E nessa entrevista ele falou, olha, eu gostaria de voltar pro Brasil e de voltar a atuar em algum time lá. Oi, São Paulo, tudo bem sumido? Mas falou que 33 anos de idade é um auge, que tem muitos jogadores na Europa que jogam bem e tudo mais. É outro cara que mexe com os nossos corações, né? Porque teve uma primeira passagem muito boa, a segunda passagem dele, a saída foi uma saída de herói, né? Sobre rescindir amigavelmente, sobre o seu cara. Falou que viria jogar por um valor abaixo. Muita gente até falou, olha lá, essa matéria sua é mentirosa. Mas eu quero relembrar que ele tá ganhando o menor salário da liga, da MLS. Ele tá ganhando o total de 120 mil reais por mês. São 22 mil dólares por mês. Então, quer dizer, quando ele veio para o São Paulo e falou, eu aceito um salário baixo, a notícia era de fato verdadeira, tanto é que ele aceitou um salário hiper baixo lá no Orlando City, para quem chega com o nome que ele chega. Então tem aí só trazendo essa possibilidade. A diretoria de futebol falou sobre toda a possibilidade da janela, falou sobre o Pablo Maia também. Falou o seguinte, olha, agora que a gente reduziu, não tem mais dívida com salário de jogador e etc., a gente vai fazer aportes financeiros para contratações na próxima janela. Só que a nossa prioridade maior é trazer um atacante de beirada de campo. 6 meses dando a mesma notícia, depois de novela de Soteldo, depois de novela de tantos jogadores, a prioridade da diretoria continua a mesma. Vejam só, que legal. Galera, o Pablo Maia, o Ajax está interessado tanto no Pablo Maia quanto em mais um jogador. O outro jogador é o Matheus Henrique, que é da nossa base, é um zagueiro de 18 anos. O Pablo Maia despertou o interesse, o empresário dele, que é o Júnior Pedroso, já deu entrevista falando, é verdade, já teve uma sondagem, já teve uma conversa, não tem proposta ainda na mesa porque a janela só abre daqui 2 meses e meio. Então a proposta só deve chegar perto desses 2 meses e meio, até agora vai ficar nessa sondagem mesmo. Só que assim, vamos falar de planejamento. O Luan, vocês viram as últimas coletivas do Rogério Ceni, mal viaja, entra num joguinho, volta, fica fora, etc. E o Rogério Ceni tá levantando muito a questão de, olha, falta preparo físico. Aí a gente teve a chegada do Colorado, segundo volante. A gente não tem primeiro volante de contenção. Os dois que a gente tem são da nossa base. Um com um preparo físico, que é ótimo quando ele tá bem, mas não está bem este ano. E o outro, é difícil jogar toda a responsabilidade em cima dele, mas é o que tem e está indo muito bem. É normal ele oscilar, como o Rogério Ceni disse na última coletiva, ele ainda é um menino.
Então, assim, se eu fosse a diretoria de futebol, continuaria no plano de continuar renovando com o Igor Gomes, renova contrato com o Sara, renova contrato com o Nestor e dá prioridade para vender estes meninos. Não daria prioridade para vender o Pablo Maia. Lembrando que foi renovado com o Pablo Maia contrato exatamente para valorização de passo, que é isso que você faz antes de vender um jogador, você valoriza o passo. Então ele tá com a multa para fora do país de 50 milhões de euros e ganhou um aumento salarial. O passo dele tá lá nos altos. E o Ajax tá assim, deu certo David Neres, deu certo o Antony, agora vamos ver o que esse cara dá. Galera, vamos levantar aqui bem, pra não ficar muito disperso o vídeo, mas amanhã é o dia de eu falar de futebol, porque assim, aí as emoções estão lá pra baixo, né? O Rogério Ceni tá sofrendo com a maratona de jogos, assim como muitos times também estão sofrendo com a maratona de jogos, e por isso está implementando aquele rodízio, que inclusive é legal de ver o rodízio, ver alguns jogadores que desde o começo da temporada a gente queria ver em campo e tal, e nem sempre a gente concorda com a formação, com a escalação. Aí o Rogério Ceni me vem e fala que, empatando contra o Red Bull Bragantino, que entra com o time reserva e faz o primeiro gol, primeiro minuto, e na sofrência a gente conseguiu um empate lá, e me fala que o time jogou bem. Conseguiu admitir em coletiva com um espírito hiper derrotado, meio resfriado, que jogamos pessimamente mal, sem espírito no Juventude, mas que o espírito que a gente tem que ter no resto do ano é o espírito que a gente teve contra o Red Bull Bragantino. Eu não consigo admitir você levar no primeiro minuto um gol do que ele disse que foi, treinamos bola parada, meu especial é bola parada desde o Fortaleza, você leva um gol de bola parada dos times reserva que te seguram o empate. Não, mas eu cheguei a gol, eu mandei na trave, o goleiro defendeu, foi gol? Não, então acabou. E aí ele reclama da arbitragem, que aí é o fato onde eu dou razão para o Rogério. Não achei justa a maneira como foi expulso. Chegou, chamou de caseiro, ok. Saiu da área técnica para falar com o médico, ok. Levasse um amarelo para ser chamado de caseiro. Vai lá para falar sobre a cúpula e é expulso. Então acho que houve um negócio tipo assim, o Rogério Ceni. Pode ser que seja um pouquinho de clubismo meu enxergar dessa forma, mas não achei certo. Eu quero deixar aí, abrir o debate pra vocês deixarem aqui embaixo, e amanhã eu comento sobre o que vocês comentarem e tragam minha opinião. Quero saber de vocês o que vocês estão achando do rodízio de atleta do Rogério Ceni, que a diretoria tá considerando boa porque não tá tendo lesões, mas os resultados não estão aparecendo. Sobre a imprensa e nós estarmos falando sobre a teimosia do nosso querido Rogério Ceni há tanto tempo. E dos últimos resultados dessa roda gigante que tem sido São Paulo, de fica um tempão vencendo, depois fica um tempão não conseguindo resultados, depois fica um tempão vencendo, depois vem uma goleada e tal. Quero saber a opinião de vocês sobre as escalações também do Rogério Ceni, as possibilidades. E amanhã eu discorro sobre esse assunto. Grande beijo.